Hoje falaremos do British Union of Fascists. Quem criou esse movimento? Qual é a sua história? E o que esse movimento desempenhou na Inglaterra? Para começarmos, precisamos falar do criador desse movimento. Sir Oswald Mosley era o filho mais velho de um baronete, um título entre barão e cavaleiro. Ele nasceu em uma família aristocrática em Londres no dia 16 de novembro de 1896. Mosley teve uma educação privilegiada. Foi educado em uma escola preparatória antes de ingressar no Winchester College e depois no Royal Military College, em Sandhurst. Na escola tornou-se um excelente esgrimista e boxeador após ser treinado por 2 ex-oficiais do exército. De acordo com a biografia de Mosley escrita por Robert Skidelsky, em 1981, o futuro político era considerado estranho por muitos de seus colegas de escola e tinha poucos amigos. Mosley foi expulso de Sandhurst depois de apenas 6 meses, após uma desavença com outro estudante, supostamente relacionada a uma derrota no campo de polo na academia militar rival, a Aldershot. Oswald Mosley ganhou fama como deputado depois de se tornar o membro mais jovem da Câmara dos Comuns a tomar posse em 1918, com apenas 22 anos de idade, quando foi eleito deputado conservador por Harrow. Mosley serviu na Primeira Guerra Mundial no Royal Flying Corps e no 16 Lancers, antes de trabalhar no Ministério de Munições e no Ministério das Relações Exteriores. Mosley passou algum tempo em ambos os lados da Câmara dos Comuns, servindo como político conservador e trabalhista. Uma vez chegou a ser independente. Poucos anos depois de ser eleito deputado conservador por Harrow, em 1918, Mosley ficou desiludido com o partido. Em 1922 e 1923 foi reeleito em Harrow como independente, antes de ingressar no Partido Trabalhista em 1924. Ele foi eleito deputado trabalhista em uma eleição suplementar em 1926. No início da década de 1930, Oswald Mosley era um jovem em ascensão no Partido Trabalhista sob Ramsay MacDonald, explicou o historiador Nigel Copsey no podcast History Extra. O mandato ministerial de Mosley como chanceler do Ducado de Lancaster era de um ministro sem pasta, ou seja, não encarregado de um departamento de Estado específico. Era lidar com a crise de desemprego causada pela quebra de Wall Street em 1929, que naquela época havia atingido cerca de 2 anos. Ele não quis adotar o que considerava uma resposta deflacionária ortodoxa à crise econômica, e, em vez disso, propôs esquemas de obras públicas e a nacionalização das principais indústrias, disse o professor Copsey. Essa abordagem muito dinâmica e intervencionista foi considerada demasiado radical pelo gabinete e foi rejeitada. Mosley ficou furioso e renunciou ao gabinete em maio de 1930. Depois de renunciar ao governo em maio de 1930, Mosley criou o novo partido, o precursor da União Britânica de Fascistas. Era um curioso híbrido de esquerda radical e direita conservadora, porém não conseguiu decolar, explica o professor Copsey. As novas reuniões do partido atraíram perturbações por parte dos comunistas que detectaram o fascismo incipiente e por ativistas do Partido Trabalhista, irritados com a traição de Mosley. Os guarda-costas de Oswald, apelidados de Beef Boys, eram liderados pelo capitão de rugby inglês Peter Howard. Mais tarde, ficariam conhecidos como os Camisas Negras de Mosley. Após o fracasso do novo partido, Mosley dirigiu-se para a Itália, onde conheceu o primeiro-ministro italiano, Benito Mussolini. Ele ficou tão impressionado com o nacionalismo de Mussolini que, quando regressou à Grã-Bretanha, decidiu criar a União Britânica de Fascistas, similar ao fascismo italiano. O novo partido então transformou-se em 1º de outubro de 1932, com Mosley como líder. O novo partido então transformou-se em União Britânica de Fascistas, em 1º de outubro de 1932, mas o nome só mudou de fato em 1936. A União Britânica de Fascistas, ou British Union of Fascists, tinha como sigla a BUF. A BUF queria projetar-se como uma força radical e dinâmica, exatamente o oposto dos partidos políticos convencionais que governavam a Grã-Bretanha na altura, diz o professor Copsey. Para transmitir um sentido de luta, ação e unidade, adotaram um estilo paramilitar. Isso envolvia vestir uniformes de camisa negra ou camicie nere, que na Grã-Bretanha
eram no estilo de uma túnica de esgrima. Também adotaram a saudação fascista, uma saudação com o braço direito estendido, que se diz ter origem na Roma Antiga, que foi adotada com pequenas variações por grupos de estilo fascista em outros locais. A BUF também adotou os fasces, como seu símbolo um feixe de varas de madeira e um machado amarrados por tira de couro, que também foi inspirado no fascismo italiano. Mas isso foi modificado anos mais tarde pelo relâmpago em círculo que deveria representar a ação e a unidade. A BUF realizou um grande número de marchas, reuniões e comícios públicos. Alguns dos maiores foram realizados em 1934, incluindo Olímpia, em Londres, o Albert Hall, o Hyde Park e Bellevue Gardens, em Manchester. Essas reuniões foram frequentemente recebidas com a presença dos opositores. Na verdade, cerca de 60% das reuniões da BUF em Londres em 1936 viram alguma forma de resistência organizada. Em 7 de junho de 1934, um comício em Olímpia, em Londres, foi infiltrado por vários opositores com ingressos falsificados. Eles vaiaram Mosley e foram expulsos à força. Muitos sofreram tratamento feroz no saguão antes de serem jogados na rua, com várias pessoas precisando de tratamento hospitalar. No final de 1934 em diante, à luz da má imprensa gerada por Olímpia, a BUF embarcou em uma campanha contra os judeus, usando a intimidação, o assédio e a violência contra a população judaica da Grã-Bretanha, particularmente no East End de Londres, lar de cerca de 100 mil judeus. Em outubro de 1936, Mosley organizou uma marcha pelo East End. Entre 100 mil e 300 mil pessoas se mobilizaram para impedir a marcha. Na esquina de Gardner, cerca de 50 mil pessoas formaram uma barricada humana, e na Cable Street, barricadas foram erguidas. Como resultado de confrontos entre manifestantes antifascistas e a polícia acabou por forçar Mosley a abandonar a marcha. Após a violência em Olímpia, em 1934, e a retirada do apoio persistente do establishment, a BUF se voltou para o antissemitismo militante, em um esforço para reviver suas fortunas decadentes, explica o professor Copsey. Havia um elemento de oportunismo político nisso, mas havia antissemitismo latente até mesmo no New Party de Mosley. Em termos de suas ideias econômicas e políticas, a BUF pode ser vista basicamente como uma resposta à Grande Depressão, diz o professor Copsey. Um tema característico era o Estado corporativo, que Mosley imaginou como um parlamento baseado em uma franquia ocupacional. Isso ocorreria ao lado de uma forma de autogoverno industrial, onde cada indústria seria organizada em corporações que forneceriam uma forma de parceria entre empregadores e empregados. Além disso, você teria o governo fascista de Mosley, respondendo apenas ao rei. Mosley chamou isso de uma ditadura moderna, que ele alegou que implementaria a vontade do povo. Em termos de filiação, a BUF inicialmente teve um aumento muito rápido no apoio popular, amplamente alimentado pelo patrocínio do barão da imprensa, Lord Rothermere. Explica o professor Copsey. Em maio de 1934, o jornal de Rothermere, o Daily Mail, apresentou a infame manchete "Viva os camisas negras", e com base no apoio de Rothermere. A filiação à BUF teria se aproximado de um pico de 50 mil no verão de 1934. No entanto, o apoio de Rothermere a Mosley terminou depois que a violência irrompeu no Rally de Olímpia, em 1934, e no final de 1935. A filiação havia diminuído para cerca de 5 mil pessoas. Porém, ela se recuperou um pouco para cerca de 22.500 pessoas na preparação para a Segunda Guerra Mundial, em grande parte por causa da campanha de apaziguamento anti-guerra da BUF. Para começar, as conexões mais próximas de Mosley eram com a Itália, diz o professor Copsey. Em uma visita à Itália em abril de 1933, ele recebeu a honra de um desfile de camisas pretas com 100 mil pessoas. E de 1933 em diante, a BUF recebeu um subsídio do governo de Mussolini em Roma, equivalente a cerca de 2 milhões de libras por ano em dinheiro de hoje. De volta à Grã-Bretanha, Mosley fez uma série de discursos antissemitas violentos que receberam elogios de Hitler. Em 11 de maio de 1935, Mosley enviou um telegrama a Hitler, dizendo: "Por favor, receba meus maiores agradecimentos por seu gentil telegrama em relação ao meu discurso em Leicester, que foi recebido enquanto eu estava fora de Londres. Eu estimo muito seus conselhos em meio à nossa dura luta.
As forças da corrupção judaica devem ser superadas em todos os grandes países, antes que o futuro da Europa possa ser assegurado em justiça e paz. Nossa luta para esse fim é difícil, mas nossa vitória é certa. Mosley lançou grandes doses visíveis de patriotismo ao realizar comícios em massa coloridos por mares de Union Jacks e bandeiras fascistas. O que gerou problemas foi que em 1937 Mussolini começou a perder a fé em Mosley e o subsídio italiano foi retirado, levando a grandes cortes de gastos na sede da BUF em Londres, ao fechamento de seu QG do Comando Norte e a demissão de alguns oficiais importantes. Isso também significou que Mosley se tornou mais dependente dos nacionalsocialistas. Também havia fundos sendo canalizados de Berlim, porém eles eram sempre mais modestos do que o subsídio de Mussolini. Mosley era um líder com L maiúsculo, diz o professor Copsey. Ele foi projetado como o novo homem fascista por excelência, uma figura carismática, extravagante, viril, atlética, supremamente masculina e um grande orador. Uma grande variedade de grupos sociais apoiava o BUF. No extremo leste de Londres, havia um grande número de apoiadores da classe trabalhadora não sindicalizados, porém também um número considerável da classe média, diz o professor Copsey. Com seus elementos paramilitares, o partido atraía particularmente os homens jovens. Cerca de 75% de seus membros eram homens e 25% eram mulheres. As razões para a adesão dependiam, em grande parte, das fases do desenvolvimento do partido. Inicialmente, quando Mosley tinha o apoio do Daily Mail, as pessoas de classe média o viam como alguém que poderia oferecer uma forma mais dinâmica de conservadorismo. Alguém que poderia dar ao Partido Conservador uma injeção no braço, diz o professor Copsey. Mas, à medida que o apoio se tornava mais focado em certas áreas, como o East End de Londres, isso atraiu ainda mais o movimento de Mosley. Finalmente, no final da década, o apoio tornou-se um pouco mais de classe média novamente, em grande parte devido à sua estratégia de superapaziguamento e antiguerra. Em termos de mulheres, o interessante é que, apesar da imagem intensamente masculina de Mosley, a BUF não se projetou como sendo radicalmente antifeminista, diz o professor Copsey. Elas reconheceram o direito das mulheres ao trabalho e a igualdade salarial e até atraíram algumas ex-sufragistas. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, o governo britânico tornou-se cada vez mais desconfiado da atividade fascista, particularmente das conexões com Berlim, diz o professor Copsey. As preocupações foram ainda mais ampliadas pela rapidez da Blitzkrieg da Wehrmacht na primavera de 1940. O governo temia que os fascistas de Mosley agissem como uma quinta coluna, caso Hitler invadisse a Grã-Bretanha. Churchill teria dito que, no caso de uma vitória alemã, Mosley serviria como fantoche de Hitler na Grã-Bretanha. Em maio de 1940, Mosley e os principais membros da BUF, incluindo a esposa de Mosley, Diana, cuja prisão ocorreu algumas semanas depois, foram presos e internados sob o Regulamento de Defesa 18B, que permitia a prisão e detenção de simpatizantes inimigos em tempos de guerra. Ele suspendeu o direito de habeas corpus para permitir a prisão sem acusação e a detenção sem julgamento, explica Nicola Baldwin. Os detidos eram entrevistados em tribunais sem representação legal, para determinar o que sabiam e qualquer ameaça que representassem. Outras varreduras se seguiram e cerca de 750 membros da BUF foram internados no total. Em julho de 1940, todas as atividades políticas da BUF cessaram quando a própria organização foi fechada. A conclusão que chegamos é que Mosley, na verdade, copiou o modelo nacionalista italiano. Além disso, houve a algeriza aos judeus, que na Alemanha era algo notório. Sabe-se que após a guerra, Mosley tentou retornar à política e criou uma nova organização nacionalista chamada Union Movement, em 1948, com foco na luta contra os judeus. Todavia, nunca alcançou a proeminência que teve nos anos anteriores à guerra. Ele e a esposa criaram o Euphorion Books, com a ideia de publicar escritos de autores conservadores, e também a The European, de cunho nacionalista. Mosley faleceu no dia 3 de dezembro de 1980, aos 84 anos de idade. No próximo episódio falaremos do Vaterländische Front, o nacionalismo austríaco. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.